No dia não. Eutico se distraiu e a distração de Eutico aponta para aqueles que estão exercendo o chamado ou aqueles que estão buscando a salvação, buscando entrar no céu, mas mesmo dentro da casa do Senhor, ouvindo a palavra, eles caem em pecado. Cai no sono da negligência, cai na inércia, porque a inércia é a ausência de reação. Muitos não reagem diante de tudo que está acontecendo neste mundo. E é tempo de nós reagirmos, é tempo de dobrar os joelhos, é tempo de rasgar as vestes do coração, rasgar os nossos corações e não as vestes físicas, mas as vestes do nosso coração. Porque Jesus está às portas. O mundo é temporário, mas a nossa alma é eterna. Tudo vai passar, a Bíblia diz, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras, disse Jesus, não hão de passar. Aleluia. Hão de cumprir cada uma. E ai daquele que tirar uma vírgula sequer ou acrescentar. Porque pelas nossas palavras seremos justificados e por elas seremos condenados. Porque as nossas obras são pesadas nas balanças fiéis de Deus. É tempo de despertarmos. É tempo de despertarmos, e porque não conhecemos nem a hora, nem o dia nem a hora. Jesus disse que será como nos dias de Noé. E Jesus vai dizendo logo mais que nós devemos nos preparar, porque não conhecemos a hora. Se o pai de família soubesse a que hora que o ladrão ia dar na sua casa ali, arrombar a porta para roubar os seus bens, ele se prepararia para recebê-lo, para defender a sua casa, para defender, pastor Estela, os bens, para defender a família. Mas como nós não conhecemos a hora que Jesus vai voltar nas nuvens, nós somos chamados para nos preparar para a sua vinda. Aleluia. Para não ser pego de surpresa. E é através da santidade, porque nós fomos chamados das trevas para a luz, para nós sermos renovados. Isaías 44:3-5 vai dizer que Deus promete restaurar, derramar águas no deserto, a terra seca se tornar em terra fértil. Deus quer restaurar vidas espirituais neste lugar. É tempo de você se levantar pela tua família, é tempo de você se levantar pela tua casa, é tempo de você se levantar pela tua vida espiritual, é tempo de se levantar pela salvação que está próxima, que está às portas. É tempo de se levantar por o teu filho que está nas drogas, no vício da bebida, por este marido que está em trevas, mas é tempo de se levantar por ele. E muitas vezes esse levantar é estar de joelhos, porque onde os nossos pés não podem ir, nós vamos de joelhos. Se não vamos de pé, vamos de joelho. Quem está de joelho na presença de Deus, quem se ajoelha na presença de Jesus, sempre estará de pé diante das lutas e das dificuldades, porque a autoridade e unção só se recebe buscando através da oração e da santificação. Despertar não é apenas acordar quando nós fazemos como fazemos de manhã, mas colocar de pé e caminhar no propósito de Deus para a nossa vida. Despertar não é apenas acordar, é se colocar de pé e caminhar no propósito, numa direção, com propósito, porque só vai viver o propósito quem suportar passar pelo processo. E muitas vezes Deus vai mandar tempestade, muitas vezes Ele vai permitir que o vento sopre, e essas tempestades podem ser tipificadas através de muitas enfermidades que vêm, porque nós sabemos que a Bíblia diz que Deus, Ele prova os nossos corações, a nossa fé. O povo foi levado para o deserto para Deus provar se eles estavam de pé, para Deus provar se eles tinham fé. Mas quando nós oramos, a Bíblia diz que Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Isaías 53, e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. O profeta Isaías, no capítulo 32,
Você pode conferir em casa. Capítulo 32 do profeta Isaías, do verso 9 e 11. Você vai encontrar o profeta Isaías, aquele que estava de pé diante do Senhor, aquele que não estava dormindo, aquele que quando o rei Uzias morreu, no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor, o Deus dos exércitos, assentado num alto e sublime trono, e os serafins estavam ao redor do trono. Os anjos serafins estavam ao redor do trono, e ele viu a glória daquele que o chamou para estar de pé. Isaías se converte ali naquela visão. Quando Isaías vê a visão do Deus poderoso no trono, ele vai dizer: ai de mim, que sou um homem pecador de lábios impuros, e habito no meio de um povo impuro, de lábios impuros, e os meus olhos viram a glória do Altíssimo Deus. Ele pensou que ele ia morrer, mas eu quero dizer para você, que se você se arrepender, se colocar na humildade, reconhecer o teu erro, a tua falha, ele vai enviar os serafins com brasas vivas do altar para purificar os teus lábios, e o teu pecado será perdoado. E ele vai dizer: a quem nós enviaremos e quem há de ir por nós? Isaías, com o coração transformado, com o pecado já perdoado, a brasa viva já ardia no coração de Isaías. Ele diz: eis-me aqui, Senhor, envia Rabade cantará, envia-me a mim. E essa glória está aqui nessa noite, sendo derramada sobre a tua vida, sendo derramada sobre a tua casa, sobre o teu ministério, sobre a tua vida espiritual. Essa glória está aqui para te levantar, para te despertar e para te encher da presença de Deus. Aleluia. Essa glória está aqui. Glória a Deus. Aleluia. O profeta Isaías, depois que já não estava mais caído, que não estava mais dormindo o sono espiritual, porque todos antes de ser levantados estavam caídos. A Bíblia diz que todos pecaram, destituídos estávamos da glória de Deus. Mas pela graça nós somos salvos. Isso não é mérito nosso, é dom de Deus. E no capítulo 32, no verso 9 a 11, vamos encontrar o profeta Isaías profetizando sobre a vida de mulheres. Estamos aqui num culto de mulheres nessa noite. Tem homens aqui que vão ser tocados pela glória. Tem jovens aqui que vão ser tocados. Mulheres que serão tocados pela presença de Deus nessa noite, porque o Senhor está no nosso meio. Aleluia. Isaías, depois que está de pé e despertado do sono espiritual, ele profetiza, ele diz: despertai-vos, levantai-vos, ó mulheres, que estáis tão seguras, que estáis despreocupadas, porque dentro de um ano virá o rei da Assíria contra Jerusalém, contra Samaria, contra o reino do norte, e a vossa confiança, a vossa segurança vai cair por terra. Porque maldito o homem que confia nas riquezas e que faz dela o seu braço forte. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas eu sei que aqui tem mais gente comigo. Nós faremos menção do nome do santo poderoso Deus de Israel, que nos comprou, que nos resgatou para a glória do seu nome. Ele vai dizer: vós estáis despreocupadas. Sabe por quê? Aquelas mulheres eram mulheres de família rica, no reino do norte, porque Israel naquela época era o reino do norte, dividido no reino do norte e no reino do sul. O reino do norte, em Samaria, era a capital, e lá estava o rei Oséias. Não confunda com o profeta Oséias. O rei Oséias foi o 19º rei de Israel e o último rei de Israel do reino do norte. A Bíblia vai dizer que ele virou as costas para o Deus de Israel, não como os outros reis, seus antepassados, mas ele fez o que era mal também aos olhos do Senhor. E por causa da idolatria, por causa dos altares aos deuses estranhos, dos altares para adorar Baal e Azera, eles se desviaram, e Deus vai dar ordem ao rei da Síria
o rei Sargão II, lá da Síria, vai sair lá da Síria e vai cercar Samaria por 3 anos. Isaías está lá do lado do reino do sul de Israel. E ele vai profetizar para essas mulheres que estão lá em Samaria, no reino do norte. Mulheres que viviam festejando, fazendo banquetes e festas, com vestes luxuosas, mas esqueceram de buscar. A vida delas espiritual estava morta, estavam vazias da presença de Deus, porque se desviaram por causa do orgulho e da soberba. Isaías vai profetizar: desperta, mulher, você que está dormindo, você que está segura, você está confiando nos bens materiais, está confiando nos seus palácios, nos seus palacetes, nos seus carros, nas suas riquezas, na sua beleza, na sua formosura, está confiando no fruto da oliveira, no fruto da vide. Dentro de 1 ano o rei da Síria vai chegar, vai tomar essa cidade, e a fartura e a riqueza vai faltar nessa cidade, vai faltar em Samaria, vai faltar em Israel, e vocês serão levados para o cativeiro por conta da desobediência e do pecado. Por que eu perguntei para você, o Espírito Santo falar comigo? Pergunta para a minha igreja. E primeiro para mim, porque é para nós a palavra primeiro, que a Bíblia diz que a espada corta primeiro aqui no altar, para depois cortar na nave do templo. Pergunta para a minha igreja, filha, se eles, as mulheres, se os homens que lá estão, se as famílias que estão lá, se os jovens que já me conhecem, que chamam pelo meu nome, têm se preparado para o dia da minha vida e para o dia mau. É muito fácil subir aqui e falar: não, eu vou fazer oração, vou fazer um jejum um dia, ou de 6 horas, vou tirar o café, vou tirar a coca, para Deus me abrir uma porta de emprego, para Deus curar, para Deus salvar. Irmão, é fácil falar que vai se preparar para receber uma bênção, mas será que nós temos descido com os joelhos no chão e se colocado de joelho por essa causa, como Paulo diz que por essa causa ele se colocava de joelho, para ganhar alma, para não abrir e fechar a boca dele, o Espírito Santo usar ele para ganhar alma, ele se colocava de joelho? Será que nós temos nos preparado para o dia mau? Porque essas mulheres foram convocadas para se arrepender do orgulho, da soberba, porque a Bíblia diz que elas festejavam e faziam grandes banquetes, mas esqueceram do Deus vivo. E o mal alcançou. Dentro de 1 ano o rei da Síria invadiu Israel, Samaria, o reino do norte. Aquelas mulheres que foram convocadas para tirar as vestes luxuosas, para colocar pano de saco, irmão Lucidete, para colocar pano de saco, missionário, e jejuar, e se quebrantar, e se arrepender do orgulho, se arrepender da idolatria, e se arrepender da cegueira espiritual, da frieza, e se despertar do sono espiritual, elas não aceitaram. Porque muitas vezes o profeta profetizava e entrava no ouvido, saía no outro. Os próprios reis rejeitaram a profecia de Isaías. Tinha rei que aceitava, mas tinha os rebeldes que não aceitavam. Você vai encontrar aqui em Isaías 32, o rei da Síria vai invadir aquela cidade de Samaria, vai levar todo mundo para o cativeiro. E o rei se rebelou contra a Síria, o rei Oséias. Se rebelou porque ele pagava imposto para a Síria e ele foi buscar socorro, sabe aonde? No Egito. Tem crente que está buscando socorro no Egito. Na hora que a luta estiver travada, não busca socorro no Egito, porque Deus te tirou do Egito com um braço forte, nos arrancou de lá com um braço forte do domínio de Faraó. Não é mais tempo de buscar socorro lá no mundo, não é mais tempo de buscar socorro na Babilônia, não é mais tempo de buscar socorro lá no mundo do pecado. E às vezes a gente deixa de buscar a Deus para buscar o ímpio. E o Espírito Santo falava comigo: será que a minha igreja tem se preparado para um dia mau? Irmãos, os dias maus já estão aí, mas virá um dia pela qual nunca houve, nunca mais haverá, onde a Bíblia diz que o sol perderá o seu brilho, a lua se tornará como de sangue, as estrelas do firmamento vão cair, vão contaminar a 3ª parte das águas desse planeta. Somente os que estiverem preparados vão subir, ser arrebatados e ser livres da grande tribulação. Os
cenário está se preparando, está todos quase fechando. O quebra-cabeça está quase completo. O cenário está sendo preparado. O anticristo está sendo preparado. E a igreja tem se preparado para esse grande dia. Eu não vim aqui para pregar, eu não saio da minha casa para pregar. Chave de apartamento, chave de carro não, missionário. Eu não saio, igreja. Eu só entrego aquilo que Deus manda. E ai de nós, ai de quem ministra, ai de quem está sentado negligenciando o chamado. O nosso chamado, sabe qual que é primeiro? Não é para estar aqui no microfone só, não. O nosso chamado é para preparar para o grande dia do acerto de contas com o nosso Deus. Ele está às portas. Ele vai voltar. Queira nós, queira não. Queira o mundo não. Jesus vai voltar e pode ser ainda nessa noite. Irmãos, ainda nessa noite Ele pode pedir a minha alma. Ainda nessa noite Ele pode pedir a alma de alguns aqui. Porque nós não conhecemos a nossa senha. Só que Ele vai pedir. E se nós não alcançarmos o arrebatamento da igreja, qual eu estou esperando? Quem está esperando o arrebatamento da igreja? Quem está se preparando para o arrebatamento da igreja? Se nós não formos arrebatados em vida, o nosso corpo vai descer à sepultura, com certeza. E se eu descer à sepultura amanhã, se for o meu dia esse mês, ou esse ano, não sei, você vai se lembrar dessa palavra. Você tem se preparado para o dia da volta de Jesus? Ou tem gastado seu tempo com recursos apenas materiais, com coisas temporais, com coisas que vão passar, porque o mundo é temporário, mas a nossa alma é eterna? Aquelas mulheres foram pegas e elas foram avisadas. Deus, Ele avisa várias vezes. Ele não permite, Ele não toca na vida de ninguém sem antes avisar. Ele não permite que o mal assole sem antes avisar. Isaías profetizou: tira essas vestes de orgulho e de luxúria, coloca pano de saco, se humilha na presença do Senhor, se arrepende. Não é tempo de festas, de banquete, é tempo de se preparar para a vinda do Senhor. Elas não deram ouvido e foram pegas ali, foram levadas como cativo. Sabe o que acontece quando alguém ousa se levantar, se despertar? A Bíblia vai dizer que quando Ana, que era perseguida por Penina, sua rival, quando ela vai para Siló juntamente com seu esposo Eucana e com Penina e os filhos de Penina para sacrificar no sacrifício anual, como eles iam todo ano, lá em Siló, depois de comer e de beber, a Bíblia diz que Ana se levantou e colocou-se de joelhos. Para se colocar de joelhos, precisa primeiro se levantar, precisa se despertar, para depois orar e buscar a face do Senhor. Ana se levantou e orou, e Deus atendeu o seu pedido, e Israel foi liberto dos sacerdotes opressores, porque Ana se levantou. Quando Ana se levanta, Deus está preparando sacerdócio fiel para Israel. Sacerdote, juiz e profeta Samuel estava para nascer. Quando Ana uma mulher que estava desperta diante da presença do Senhor, ela não estava dormindo. Ela não estava dormindo o sono da negligência. Ela não estava dormindo um sono espiritual. Ele vai pedir para ela água. Jael, como tinha sabedoria de Deus, ela sabia que ele estava muito cansado. Se ela desse água, talvez não pesasse para ele dormir, mas ela deu leite. Quando ela dá leite para ele, a Bíblia diz que o rei da Síria vai dormir, e Jael vai pegar uma estaca da tenda e vai cravar na sua cabeça, e o mal foi destruído. Israel foi restaurado da opressão dos seus inimigos, porque Débora resolveu se levantar em oração, se erguer, se dobrar em oração, se consagrar e encorajar e profetizar a vitória para Israel. Aleluia. Quando Esther resolve se levantar, para nós já orarmos, quando Esther, lá no palácio na Pérsia, você conhece a história muito bem,
Quando o povo de Deus, os judeus, são ameaçados de morte, o dia da matança para os judeus já estava decretado. Porque Amã, que tinha ciúme de Mardoqueu, que tinha ódio de Mardoqueu, porque Mardoqueu, o primo de Esther, não se dobrava para o arrogante Amã. Porque crente fiel não se dobra diante de estátua de rei. Aleluia. Não se dobra diante de pecado. Não se dobra diante da estátua. Não se dobra diante da estátua do rei Nabucodonosor. Não se dobra diante de pecado. Não se dobra diante de problema. Crente fiel só se dobra para adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque ele sabe que ele tem poder para livrar. Esther vai ficar sabendo que os judeus estavam com seus dias contados e ia acontecer um grande massacre lá em Israel. Todos os judeus seriam mortos, porque o rei já havia assinado o decreto. Enganado por Amã, ele assinou o decreto sem saber que Esther era judia. Ele assina o decreto e os judeus seriam massacrados, sem direito de se defender. Quando ela fica sabendo, ela resolve se levantar. Se levantar para descer na presença do rei. Antes de entrar na presença do rei Assuero, Esther se preparou por 3 dias em oração e jejum, sem comer e sem beber, e convocou todos os judeus para descer no jejum de 3 dias e 3 noites. Sem comer e sem beber, porque a situação era extrema. Quando nós reconhecemos que a situação é extremamente grave, que a destruição é iminente, bate as portas apressadamente, nós nos despertamos para descer na presença do rei. Esther disse para Mardoqueu: se eu tiver que morrer, eu morrerei. Se eu tiver que perecer, eu perecerei. Mas o sangue do meu povo não vai ficar sobre as minhas mãos. Mardoqueu disse para ela: quem sabe para esse dia, para essa hora, tu foste colocada no trono. Foi para esse dia, para essa hora, Esther. Se você negar, interceder por nós, Deus vai levantar socorro para o judeu, mas e você vai perecer junto. Ela disse: se eu tiver que perecer, eu perecerei. Sabe por quê? Porque ela sabia que ela não podia entrar na presença do rei Assuero sem ser convidada. Nem a esposa, a rainha Esther, não podia entrar. Ela já era rainha, ela já era esposa do rei, mas ela não podia entrar, era o costume da Pérsia. Ela não podia entrar, ninguém podia entrar sem o rei permitir, sem ser convidado. Ela jejua e ora, porque antes de você buscar socorro lá na casa da sua patroa, antes de você pedir a alguém dinheiro emprestado, pede para o Senhor, desce na presença dele, que ele pode dar ordem ao teu respeito. A Bíblia diz que Neemias, antes de falar com Artaxerxes, ele faz 4 meses de jejum e de oração. Desce na presença do rei de todo o universo primeiro. Desce na presença do rei de todo o universo primeiro. Pede para ele socorro. Se consagra. Desce na presença dele. Ele pode dar ordem a teu respeito, a respeito da tua família. Ele pode abrir a porta. Ele pode te dar vitória. Porque ele é Deus Todo-Poderoso. Quando ele abre, ninguém fecha. Quando ele fecha, ninguém abre. Porque ele é dono dos céus e da terra. Ele é Senhor. E toda a terra está cheia da sua glória. Esther se prepara. E quando chega o 3º dia, quando ele jejua o 3º dia, no 4º dia, Esther vai entrar na presença do rei. Sabe por quê? Porque assim como Esther fez, assim fez Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se prostrava diante da estátua do rei Nabucodonosor. A fornalha estava preparada e foi aquecida 7 vezes mais. Mas eles disseram para o rei, quando o rei mandou chamar os 3 e disse para eles: é verdade que vós não faz caso de mim, que vós não me respeita, que vós não desceste diante da estátua para adorar o rei? A última chance agora para vocês descer e não morrer. A fornalha está preparada, está acesa.
e vai ser aquecida 7 vezes mais. Sadraque, Mesaque e Abednego, que aprenderam com Daniel a ser fiel ao Rei dos Reis, a ser fiel ao Santo de Israel, a confiar e não negar e não deixar de ser fiel ao seu Deus. Eles vão dizer: ó rei, saiba tu que nós não vamos descer, saiba tu que nós não vamos adorar estátua não, nós não vamos adorar não, nós só adoramos Deus vivo. E se Deus quiser nos livrar da tua mão, que Ele nos livre, mas se Ele não quiser, escuta. Quem lembra que eu te perguntei que Deus me disse, pergunta para minha igreja, se eles estão preparados para o dia mau? Eles estavam preparados para o dia mau. Eles estavam preparados para a fornalha de fogo ardente. Eles estavam preparados para chegar diante do Deus vivo. Eles sabiam que se aquele fogo lá, se o fogo da fornalha consumisse o corpo físico deles, a alma estaria intacta diante do Rei dos Reis e Senhor das suas almas. Saiba que se Deus não quiser nos livrar da fornalha, será que você está preparado para o dia mau? Eu tenho me preparado, você tem se preparado. E eles foram jogados porque o rei disse: aquece a fornalha 7 vezes mais. Eu quero dizer para você que eu comentei com meu esposo tem uns 2, 3 dias, se ele vai se lembrar, que como o rei mandou aquecer a fornalha, ninguém me falou isso, tá? Foi o Espírito Santo revelou lá na minha casa, lá no meu quarto, enquanto eu estava lendo a palavra, comentando com ele. O rei mandou aquecer a fornalha 7 vezes. Quem se lembra? Sabe por quantos anos que o rei pastou lá naquele pasto? 7 longos anos. É assim que Deus faz. Se tentar tocar no ungido, que se prepara, que está despertado, que não está dormindo, sono espiritual. Se tentar tocar naquele que não nega o Senhor, que é fiel, Deus vai cobrar um preço alto. Porque ele mandou aquecer 7 vezes. Ele pastou como um animal por 7 anos, enquanto ele não reconheceu que Deus é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Ele não foi tirado daquele estado deplorante e humilhante. O orvalho caindo, a chuva caindo sobre os lombos dele. 7 anos comendo capim. Até meu esposo falou comigo: o que será que os animais pensavam, né? Olhava para ele assim. Que espécie diferente, né? Com garras como pássaros, como águia. Pelos e penas como pássaros, como pelos dos animais. Tudo preparado, e Deus guardou Nabucodonosor ainda para salvação. E ele reconheceu, sabe por quê? Porque tem gente, eu não ia falar, mas tem gente que precisa passar pelo deserto. Tem alguns que estão passando. Isso aqui não é ofensa, viu? Não leva mal não, que eu já pastei demais. Se nós não ouvirmos a voz dele, nós vamos pastar. Quem é espiritual entende que existem vários tipos de pastagens. Se nós somos fiéis, sabe aonde nós vamos pastar? Nos pastos verdejantes de Salmos 23. Que nós não queremos pastar como Nabucodonosor, mas como Davi disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele que me leva aos pastos verdejantes, às águas tranquilas. Esther vai entrar diante da presença do rei, e o rei vai estender o cetro para ela vai achar graça aos olhos do rei. Sabe por quê? Porque ela se levantou primeiro e desceu em oração e jejum. Se você se preparar como Esther se preparou, como Neemias se preparou, Deus vai dar ordem a Assuero a teu respeito. Vai dar ordem a Ataxerxes a nosso respeito. Vai dar ordem a quem Ele tem que dar ordem no céu e na terra para te abençoar. Porque Ele é Deus que supre cada uma das nossas necessidades segundo as suas muitas riquezas. Levante pela tua vida espiritual. Se levante pela tua alma. O valor da tua alma e da minha alma custou muito caro.